Você já percebeu que os heróis do cinema atual parecem que nunca levantaram uma lanterna na vida? O maior erro de Hollywood hoje é achar que o público não quer mais ver aquela imponência de heróis clássicos como o Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone. Até o He-Man mudou. Aí beleza, eu sou o personal Fábio Vilas Boas e hoje vamos direto ao ponto. Vou te mostrar por que a desconstrução desses ícones da musculação e do cinema reflete exatamente a falta de disciplina e de sangue no olho que a gente vê hoje em dia, e como o desabafo do Jorlan Vieira escancara uma verdade que ninguém quer aceitar. Então assiste o vídeo até o final para entender onde o cinema e os treinos modernos erraram feio. Mas antes de ir pro conteúdo, dá aquela ajuda pro canal, se inscreve, deixa o like, porque isso me anima a produzir mais conteúdos como esses, e o YouTube também recomenda mais os meus vídeos e o meu canal pra galera. Como eu falei no início do vídeo, vocês já notaram que não existe mais aquela preocupação com o ator ali, colocar o shape. Hoje em dia é tudo CGI, é tudo computação gráfica. Às vezes o cara nem treina direito e tudo mais, né, pra parecer imponente. Mas é totalmente diferente, porque antigamente o cara, pra interpretar o He-Man, aquele filme antigo do He-Man, o cara foi lá pra academia, o Dolph Lundgren foi lá pra academia, treinou pra cacete, botou o shape. E é por isso que eu vou começar com esse trecho do Jorlan comentando sobre esse assunto. Então assiste, porque é muito importante, olha só. Cara, aí não tem como eu não lembrar do primeiro Mestre do Universo, do primeiro He-Man, que foi com o Dolph Lundgren, que foi o ator que protagonizou, na verdade, né, o He-Man. Na época não tinha nem o Adam em si, no filme não teve só o He-Man, e fez bonito. Só que na época, acho que até hoje, foi considerado uma bosta. Mas eu assisti muito Sessão da Tarde, revi. É um filme tosco, bem Sessão da Tarde mesmo, mas, cara, todo moleque adorava. É filme feito pra molecada mesmo, entendeu? Então não era aquela primor de tecnologia, de, sabe, ultra cenas cinematográficas incríveis. Era tosco, um filme Sessão da Tarde pra molecada, e como todo moleque também adorava ver. Eu achava massa pra caramba. Curti. E, cara, enfim, pra mim foi bom demais naquela época, não tinha tanto esse negócio de CGI, etc. Foi um filme meio que corrido, tanto que não teve continuidade, mas ele botou o shape. Tava sarado. Abdômen seco, quadríceps aparente, coxa larga, ombro dividido, bíceps, tríceps, tava tudo lá. Pode perceber. Só que, hoje, mais ou menos, né? Enfim. E não tem como eu esquecer dos outros, né? Que eu não vou colocar na pauta, porque tinha uma conexão direta com o fisiculturismo. Lendário Arnold, The Rock, entre alguns outros que de repente tinha em paralelo. Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, que treinava onde? Na World Gym. Stallone, na Gold Gym, com o antigo Frank Columbo. Mesmo o Stallone, o Van Damme, que não eram bodybuilders, mas, pô, os caras tinham shape e tudo mais. Os caras treinavam como se fossem bodybuilders, treinavam com os bodybuilders da época. E naquela época era a regra: quer fazer filme de ação, vai ter que meter o shape. Vamos lá. Seu treinador, na época do Rocky, na época também do Rocky, Rambo, né? Então, é uma base mais antiga. Era uma base mais no suor, no sacrifício. E com isso, o shape veio. Aí fica aquela pergunta. Hoje, tanta tecnologia, tanta dieta, tanto treino, tanto sistema, tanto não sei o quê, tanto não sei o quê. Não colocou o shape. Vem isso aí mesmo, porra. Oportunidade não falta, né? Por que o cara não pôs o shape ainda? Oh, meu Deus do céu. O que tá esperando a vida? Tá esperando a água bater na bunda, cara? 90 primeiro, antes de qualquer coisa. Cara, uma geração mais masculina, vamos dizer assim, né? Um negócio mais empoderado, voltado para o espectro masculino, vamos dizer assim. Então, os heróis, eles eram mais fortes, mais autoritários, pé na porta e pronto, acabou. Acho que a galera curtia isso daí, viu? Pelo menos eu curtia. Tu não curtia, não? Enfim. Só que o tempo vai passando. Só que eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo lá, pô, o Rambo com a metralhadora matar 50 mil pessoas no Rambo.
Eu vi o comando, né, do Arnold Schwarzenegger indo lá resgatar a filha dele com uma metralhadora e uma faca, ele matou um exército inteiro. Então é uma outra geração, época de heróis de verdade. Jean-Claude Van Damme, quem nunca viu o Grande Dragão Branco, quem nunca viu o Kickbox, o Desafio do Dragão, cara, sensacional, um negócio assim, pica, meu irmão, um negócio absurdo. E hoje, os dias atuais, ele vem transformando um pouco essa cultura. Eu já vou tocar nesse ponto logo mais, mas, eu não consigo entender por que isso foi sendo, digamos assim, eu detesto essa palavra, mas desconstruído. Por que hoje em dia o pessoal começou a pegar no pé? Tem que parar com esses filmes de todo mundo dando tiro pra tudo que é lado, que isso pode influenciar violência, não sei o que. Eu falei, eu assisti filme Rambo pra caramba, nunca matei ninguém, nunca saí dando porrada na rua porque via filme de ação, de gente se dando porrada pra tudo que é lado, filme do Van Damme, filme de, sabe, nunca saí na rua inspirado nisso. Agora eu vou meter a mão, agora eu aprendi com o Schwarzenegger como é que se faz, eu aprendi como é com o Van Damme, como é que se faz aquele chute do Último Dragão. Então eu vi esse filme várias vezes e fui sair replicando, né? Por falar nessa questão de diferenças entre gerações, eu vou começar com uma pergunta. Você acha que nos filmes de ação tem que ter porradaria bruta, tem que ser direto no ponto, ou você acha que tem que ter mais diplomacia e os caras têm que sentar para conversar? Escreva aí nos comentários e vamos ver o que o Jorlan conta a respeito disso. Vamos lá. 2026 se transforma no He-Man, de frente pro esqueleto, e na hora dele começar o ataque, ele guarda a espada e fala assim: vamos conversar? Calma aí, cara, peraí. Que isso, cara. Aí tá me broxando, pô. Eu assisti He-Man pra caramba quando eu era moleque. Aí começa esses negócios de, antigamente, que conversar o quê, cara? Não tem conversa. Vamos sair na mão, né? Agora os caras querem sentar pra conversar? Não, cara. Tô broxando de assistir esse filme, né? Mas aguenta aí que eu já vou comentar mais a respeito disso. Conversar não, meu irmão. Dá um tapa na cara dele, maluco. Tá louco? E sabe que, e pra complementar, ele falou assim: de repente você não teve uma infância legal. Cara, o esqueleto é o vilão, meu irmão. Ele mata os outros, ele arranca a cabeça, ele cospe na cara. Ele não quer saber, bicho. O cara é vilão, ele deseja maldade, ele quer dominar o mundo, espalhar terror e vamos conversar. Demônio, entendeu? Quer perguntar da infância do cara? Qual é a mensagem disso aí? Que a força bruta nunca venceu a inteligência. Isso é Japonim Colorado, viu? Então eu falo assim, cara, não é por aí. Não é, eu não saí da minha casa, sacou? Fiquei 2 horas sentado pra ver isso daí. Mas é broxante, né, cara? Olha, eu já vou comentar mais a respeito de por que eu tô ficando cada vez mais sem vontade de assistir no cinema, porque as últimas vezes eu também fiquei decepcionado. Mas parece que hoje em dia tá caminhando para esse lado, sabe, de querer botar mais conversa, botar mais diplomacia e menos guerra, achando que isso aí vai influenciar a gente. O que tá acontecendo? Até os filmes clássicos, os caras estão querendo pegar os heróis de antigamente e desconstruir eles. Gente, você quer fazer um herói assim, desconstruído, sei lá o quê? Beleza, cria um cara do zero, cria um herói novo, do zero. Agora não pega um herói clássico e desconstrói ele. Não, gente, que é isso? Mas o pior de tudo vem agora. Por falar em desconstrução, não foi só o He-Man que foi desconstruído, que agora o cara quer resolver as tretas com o esqueleto na base da conversa. Até o Mentor, que sempre foi um personagem de liderança, ele que ordenava, né? Olha o nome, Mentor, né? Mentoria, lembra de mentoria? Ele é um cara que instrui o Príncipe Adam, que vira o He-Man e tudo mais, até a Teela, que é filha dele. Mas, cara, pelo que eu vi no filme, parece que houve uma inversão de papel total. A Teela trata o Mentor como um lixo. Cara, eu sou da geração que se eu desrespeitasse meu pai, era castigo. Eu levava no meio. Só que ela trata o cara como um nada, né? Cala a boca, não sei o quê.
Pra piorar, ele é retratado como um cara bêbado. Meu, vê se pode. Mas olha só. Cara, Mentor, brother. Mentor é o cara da guarda de Eternia. É o cara, é o chefe, meu irmão. É o cara que treinou o Ada. Treinou o He-Man, bicho. Me reduziram o cara a um simples bêbado arrependido de ter perdido uma batalha com mandíbula na primeira cena. Sabe? Pô. Tipo, como assim, brother? E aí toda hora a Tila vai dar uma patada no pai. Ah, cala sua boca, que não sei o quê. Eu falo, meu irmão, tem muita sinalização aí, viu? Cadê o respeito pelo pai e mãe? Não tem mais, não? Se eu falar assim que meu pai tomou uma botada. Minha mãe. Eu também, velho. Todas as vezes que eu fiz malcriação, eu levei, eu fui castigado, velho. Eu fui pro quarto. Levei umas também, sabe? Eu sou da geração que levava, velho. Então já era um beliscão que acaba logo um pedaço pra fazer um bife na chapa. Fala assim, cara, como assim? O cara que treinou a filha, o cara é o chefe da guarda e fica tomando esculacho toda hora da mulher? Não é possível. E o Adam, um imbecil? Não, calma aí. Não tá. Essa mensagem não tá certa, não, viu? Quem tá chegando pra ver o He-Man agora, garotada nova aí, vai pensar o quê? Não é isso aí, não, viu? Já tô avisando, ó, o Dave tá te avisando. Não é isso aí, não, viu? Vai fazer uma recapitulação, tudo bem, que não tem o CGI todo, a produção toda. Dá uma olhadinha no Mestre do Universo lá do passado, da década de 80. Não era assim, não. Vai ver o desenho. Não é assim, não. He-Man é casca grossa, irmão. O bagulho é muito louco. Então não é por aí. Não é humilhação o tempo todo. Então eu vi muita tiração com o He-Man e o Adam ao mesmo tempo. E eu não gostei. E toda essa mensagem que o filme passa, que tipo, a força masculina está na mulher, não está no homem, até o ponto de Mentor chegar pra Tila e falar: você tá sentado? Senta então. Você, eu não sei se eu vou lembrar da frase exata, cara, mas minha cabeça me dá até um nó. Você é o homem que eu queria ser. Foi um bagulho desse. Cara, o que tá acontecendo, cara, com esses filmes de hoje em dia, velho? Mas realmente tá tudo caminhando pra esse lado. E eu sinto, infelizmente, é daqui pra pior, né? Um tempo atrás eu tava vendo lá, tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que é o Brasil Paralelo. E eles têm lá uma seção que é Faces Ocultas. E tem lá, Faces Ocultas do Oscar. Cara, é só politicagem, cara. Você pensa que o cara ganha por mérito? Porcaria nenhuma, é só politicagem. Por isso que o cara chega lá pra receber dele, fica com mensagem política, precisamos desconstruir não sei o que, sabe, querendo dar um de revolucionário. Hoje em dia não basta o mérito, não basta ser bom, cara. Infelizmente tem esse mundo cinematográfico tá piorando cada vez mais. Eu tô ficando cada vez mais sem vontade nenhuma de assistir o filme. Eu só vou ficar puto da vida se começar a fazer isso aí no Star Wars, cara. Ai do animal que fizer isso no Star Wars, que é a franquia que eu amo de paixão, cara. Mas se eu começar a perceber gracinha desse tipo lá também, meu filho, eu vou mandar se lascar. Quer entender mais sobre isso que eu acabei de falar? Qual a influência da tal da geração woke no cinema, como que isso está refletindo também? Então assiste essa parte. Isso que vem acontecendo vem criando uma geração mais fraca. Vem criando uma geração com mais, sabe, sem aquela coisa, o ímpeto do treino, da disposição, do tipo, meu irmão, vou ficar aqui até a morte, foda-se, vou agachar, vou supinar, e sabe, aí é uma coisinha mais, ai não, isso queima muito, ai não, e que não sei o quê, ai não, que não sei o quê, ai não, que não sei o que lá. Porra, é outra geração. É outra coisa, é outra conexão. E por isso que eu falo, essa cultura woke bodybuilder que está se formando hoje, não condiz com o que era no passado. Não condiz você pegar um Stallone, um Van Damme da década de 90, um Arnold, e colocar na mesma prateleira do Nicolas não sei o quê. Vou botar o nome dele aí. Que foi o ator do He-Man agora. Porra, não dá.
Difícil, diferente. E ainda toma um toco da Tila, viu? Já vou falar logo, hein? Tem uma cena que também é da hora. Eu falei, porra, maneiro, os dois no mato. Aí, ó, matagal. Não, pera aí, depois... Isso não tá no roteiro, mas... Cara, o Jorlan é foda, cara. Eu sou cada vez mais fã do Jorlan, cara. Por isso que eu quis reagir, não pra ficar copiando a palavra dele, mas justamente porque ele reforça muito aquilo que eu penso. Eu acabei de falar que, ai dos caras, se fizer gracinha, fizer politicagenzinha desse tipo, querer botar mensagem política subliminar atrás do roteiro do Star Wars, que é uma franquia que eu amo de paixão, assisti todas as trilogias, adorei de fato, sabe? Gosto de pegar história. Agora, é o que eu falo, você quer construir um herói assim, diferente, então constrói um cara do zero, sabe? Não pega um cara que já é tradicional, que já tem uma reputação de ser um cara sem papa na língua, resolve na mão as coisas, sabe? Você vê o inimigo dele, já, ó, agora a casa vai cair, já vem dando no meio. Agora, o cara pega um cara que é tradicional, o He-Man, esse filme do He-Man, o He-Man chega lá, guarda a espada, vamos conversar, cara... Quem assistiu o desenho na década de 90 e tudo mais sabe que não tinha essas conversas, não tinha esse vamos conversar, não tinha essa diplomacia. Isso era a tradição. Cara, na boa, não mexe na tradição. Quer fazer um herói assim, mais woke, né, esses negócios, cara, faz um cara do zero. Entendeu? Cria um personagem novo, totalmente novo, mas não pega um cara que tem a reputação de ser famoso, de ser conhecido pela forma com que ele resolvia as coisas, a forma com que ele batalhava contra o mal, sabe? Sem conversa nem nada, saía na mão com o inimigo mesmo, né? Partia pra luta com toda a coragem, com toda a vontade de enfrentar o inimigo para não deixar com que ele domine as coisas e não admitir uma derrota. Porque às vezes tem alguns desenhos que em alguns momentos o inimigo, o mal, derrota o bem, mas não demorava muito para vir o troco. E aí o equilíbrio se restabelecia, mas hoje não. Muita diplomacia, muita conversa. O que eles querem com isso, cara? Tem coisa que não tem essa. E a gente não pode perder isso, cara. Nossa geração não pode perder isso. E eu concordo com o Jolan quando ele fala, pra essa molecada de agora... Quer conhecer realmente o He-Man? Começa assistindo aquele filme com o Dolph Lundgren, que é o mesmo que fez o Ivan Drago no filme do Rocky Balboa. Começa assistindo aquele filme, começa assistindo os desenhos, pra depois, aí depois você assiste esse novo. Da mesma forma com outros filmes, tá? Quer assistir o filme tal, mas começa assistindo com os antigos lá. Aquilo que era a essência, tá? Do personagem, aquilo que foi daquela forma que o personagem foi feito. Não tenta já ir direto, não, porque é tudo hoje é na conversa, hoje é mais legal. Não, cara. Tá? Não tô dizendo que eu sou a favor da violência, mas tem momentos que a gente tem que se impor, um paralelo na vida. Tem momentos, beleza, vamos tentar ser diplomático, mas se não tem, cara, a gente vai ter que se impor. Um momento de humilhação, por exemplo, tem momentos que a gente vai ter que se impor e vai ter que se defender. E era isso que esses filmes das antigas nos ensinavam. E vai ter momento na vida que a gente tem que se impor. E muitas vezes a gente vai ter que ser duro para que o mal não nos domine. Agora o problema, ele pega a imagem de um cara que foi criado como corajoso, desconstrói ele de tal forma que, o cara fica um bobalhão, não decide nada. Quem assistiu os desenhos do He-Man antigo, sabia? Ele decidia. Nesse filme não, ele não decide nada, ele deixa tudo pros outros. O tal do mentor é retratado como um bêbado, fica o filme inteiro bêbado, bebendo. O que fizeram com o mentor, cara? O próprio nome já diz, por isso que no Brasil ele era chamado de mentor, porque ele mentorava, não é à toa. Não sei nos Estados Unidos qual que era o nome mesmo em inglês, tudo mais. Né? Desculpa a ignorância, coloca nos comentários se você souber, mas aqui no Brasil ele era mentor porque ele era líder,
de fato, era o cara que decidia, e se precisasse ir pra luta, ele ia também. Mas não, o cara tá lá, mango assado. Pelo amor, que fizeram? O que tá acontecendo, cara? Tô perplexo. Como diria o Huawei, tô perplexo. Então, pra reforçar tudo isso que eu falei, essa parte que o Jorlan vai falar agora, essas falas que o Jorlan vai dizer, realmente são muito importantes que você ouça, porque você precisa entender que para você conquistar coisas na vida, você vai ter que derramar suor, você vai ter que ir à luta e vai ter que se impor, tá? Independente do que seja, independente da geração que você seja, você vai ter que se impor, você vai ter que enfrentar o desafio e vencer. Vai ter um momento que você vai errar, ok, levanta a cabeça, continua lutando, tá vendo? Então, vamos lá, Jorlan. Atrapalhado, falei assim, cara, He-Man não é isso. He-Man nunca foi isso. Que mensagem que vocês querem passar para as crianças? Para mim, não. Que eu sei qual é a parada, eu estou ligado no que é. Eu sei. Aí vem de novo. Eu sei o que é a essência das coisas. Eu sei o que é a essência do treino. Eu sei como é que funciona muita coisa. Então não adianta você estar aí achar que sabe. Não, meu irmão. Que nem é assim, não. Tem que ter, Nunca o esforço enganou ninguém. Nunca. O esforço, ele sempre vai ser a melhor ferramenta para te tirar daquela zona do qual você acha que você não consegue sair. Sem esforço, no pain, no gain, baby. Forever. Cara, eu achei sensacional. Concordo com tudo que o Jorlan fala. Tudo. De verdade, cara. Porque eu sou dessa geração também, que assisti esses filmes, mas isso nunca me influenciou, porque eu tive uma educação de base que me ensinou a respeitar as pessoas. E quando eu não respeitei o meu pai e a minha mãe, eu fui devidamente punido. E por isso eu estou aqui no YouTube gravando vídeo para você, assim como eu acordo cedo para dar minhas aulas de personal, trabalho até tarde pra caramba, tô trabalhando, ralando, me lascando muitas vezes, mas enfrentando o desafio, matando um leão por dia. E assim eu progredi muito na vida, porque eu lutei. Então são essas as lições valiosas que esse vídeo do Jorlan trouxe pra gente. Eu não queria simplesmente fazer um react do Jorlan falando sobre o novo filme do He-Man e falar, concordo com isso, legal. Não, porque eu vi cada mensagem sensacional que o Jorlan trouxe aqui. E eu sou dessa geração, cara. E eu concordo com ele. Cara, parabéns, Jorlan. Seu vídeo é muito necessário. Faça mais vídeos assim. Faça mais vídeos assim. Sério, me deu até vontade de fazer isso também. Embora eu tenha comentado que eu não tenha muito ânimo pra ficar indo no cinema, porque eu não tenho paciência pra ficar vendo lacração. Me irrita pra caramba, sabe? Mas infelizmente já teve um monte de filme que eu já vi esses negócios, sabe? Por isso que eu acho a cerimônia de entrega do Oscar uma patifaria. Eu não acredito em nada, porque não conta o mérito. Mas é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, entendeu a mensagem, deixa aí nos comentários, deixa o like também, se inscreve no canal, ativa o sininho, hype o vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entregar mais vídeos do meu canal para você, legal? E o conteúdo hoje foi diferente, mas sem me afastar tanto da questão do fisiculturismo, da musculação como uma forma de se fortalecer para vencer, tá? Porque esse é o significado do fortalecimento. Assim como para carregar mais carga nos treinos, você precisa fortalecer a sua musculatura, assim como para suportar mais carga de desafios na vida, você precisa enfrentar os desafios, assim você se fortalece. Me segue também nas redes sociais para conferir meus vídeos curtos com dica rápida direto no ponto. E se você está precisando de suplementação de qualidade, dá uma passada lá no site da Probiótica e usa o meu cupom EUPROPERSONALFABIO para ganhar 15% de desconto na compra de qualquer suplemento, whey protein concentrado, zero lactose, creatina, pré-treino, tudo de primeira mão para você com desconto bacana. Valeu? Forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.